Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, representando a Horizontes para dar início a esse semestre letivo e hoje o convidado é o Inácio Paim. Eu vou apresentá-lo, embora imagine que todos conheçam. O Inácio é psicanalista, membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e membro pleno do CEP de Porto Alegre. O Inácio vai nos falar sobre melancolia como operador clínico e metapsicológico, um olhar sobre o eu e o supereu. Antes de dar a palavra para o Inácio, eu acho que a Renata quer dar algum recado, é isso? Então, boa noite a todos. Boa noite, Ana e Inácio. Já quero inicialmente agradecer aos dois, a Ana Cristina, por ter aceitado o convite para coordenar essa atividade, e ao Inácio, mais uma vez, estando aqui conosco. Trabalho belíssimo, a gente estava comentando antes, eu e a Ana. E dar as boas-vindas a todos vocês, aos que estão aqui, que vão nos assistir, aos alunos do nosso curso de formação, aos colaboradores, professores, enfim, e que a gente inicia, então, esse segundo semestre hoje, com essa aula, que eu tenho certeza, essa aula inaugural que vai ser fantástica, de um semestre cheio de atividades, que ainda virão pela frente, mas a mais próxima, nos dias 18 e 19, a nossa jornada, tão trabalhada e tão esperada, há um ano a gente vem trabalhando nela, que é a vinda da Marie-Christine Lasnik a Porto Alegre, na jornada Litorais entre Psicanálise, Neurociências e Psicanálise. E eu quero fazer um convite a quem não está inscrito ainda, que possa se inscrever, as vagas presenciais realmente já esgotaram. 2 meses antes a gente conseguiu colocar a lotação máxima que nós tínhamos nos proposto, 290 pessoas no Plaza, mas ainda temos as vagas online, e acho que é uma oportunidade única pela mulher que ela é, acima de tudo, pela psicanalista que ela é. Primeiro, pela mulher que ela é. Segundo, pela psicanalista que ela é. E terceiro, pelo conhecimento que ela tem. Então, quem puder, não perca. Agora, vou deixar com o homem que ele é, o psicanalista que ele é, e o conhecimento que ele tem. Inácio. Deixa eu só colocar algumas combinações que nós fizemos, né? O trabalho está à disposição e nós combinamos que o Inácio vai ter um tempo para falar, nós teremos em torno de 1h15 para trabalhar. Então, vamos ouvir o Inácio e depois fazer perguntas, tá? Acho importante, assim, que é um trabalho denso, eu li, reli e acho que, né, é um trabalho que integra muitos conceitos, então é importante, assim, que a gente possa ir anotando as dúvidas, e muito valioso, né, Inácio, para os dias atuais, assim, para o entendimento, eu acho, das neuroses narcísicas, essa integração que tu fazes, né, do narcisismo, no entendimento da melancolia e a questão atual. Então, tudo contigo nesse momento. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, então, boa noite a todas e a todas, agora oficial. Um prazer estar de volta à Clínica Horizontes, assim, temos uma longa história de parcerias aí com a Renata e com a clínica, com várias colegas. Um prazer revê-los aqui, né, e a gente poder se encontrar. E sabemos que o que temos dito em vários espaços, vários momentos, que também temos a facilidade de via online aí nos encontrarmos não só com os colegas da Clínica Horizonte, mas colegas de várias regiões do estado, do país. Então, é um privilégio, é um ganho importante para a psicanálise, é um ganho importante para que a gente possa expandir aí fronteiras e possibilidades. Então, agradeci muito o convite da Renata. Quando a Renata me faz esses convites, fica muito difícil dizer não, né? Mas dessa vez nós tivemos uma conjunção de fatores favoráveis, né, entre o convite da Renata e as possibilidades de agenda aí, que sempre são coisas densas e complexas. Mas também eu acho que um grande facilitador aí
para que também fizéssemos todo um esforço para poder estar aqui, pelo prazer de estar, e também pelo que eu dizia, uma história importante que eu tenho com a clínica, com a Renata, com várias questões, e sempre faço questão de registrar, quando possível, né, que a Clínica Horizonte também participou de forma muito ativa, né, acho numa grande ruptura dentro do movimento psicanalítico brasileiro, gaúcho e internacional, com as questões raciais, né. A Clínica Horizonte, em 2020, foi um dos espaços inaugurais onde nós começamos a discutir essa temática dentro das nossas instituições, né? A Clínica Horizonte 2020, o CEP e a Brasileira inauguram de forma mais intensa e contundente, não só em termos de Porto Alegre, mas em termos de Brasil, essa temática das questões raciais, das questões das ações afirmativas. Então, foi um espaço extremamente importante e deflagrador de umas questões significativas nisso que temos discutido e mantido firme e forte essas discussões para que elas não fiquem à margem dessas histórias. Então, é mais um reconhecimento e um agradecimento aí a todo esse trabalho feito e que isso tem a ver, provavelmente, com a vitalidade da psicanálise e que, indiscutivelmente, independente de como vamos discutir que ciência é essa, ela é uma ciência que eu gosto de falar, que ela trabalha no rol do Unheimlich, né? Eu acho que a psicanálise é a ciência do estranho, é a ciência do sinistro, e ela tem que suportar viver essa questão do conhecido e desconhecido, que eu acho que é a mola propulsora de fazer pensar e andar as coisas. Bom, quando nós conversamos, eu e a Renata, tínhamos as possibilidades de trabalharmos algumas questões desde o pensar freudiano. Evidentemente, quando a Renata me convida, pela minha história e pelas minhas questões, evidentemente se tratava disso, né? E além do privilégio de estar numa atividade inaugural, que sempre é simbólica, ela representa assim, uma abertura do que vai se discutir durante o semestre, durante o ano, né? Eu já tive, numa outra oportunidade, o privilégio também de estar nesse espaço de fala, de lugar, e que marca, então, um processo importante. E quando a Renata, então, me convida, pensamos em algo, evidentemente, como aí os 100 anos do eu e do id, do eu e do isso, que é a grande questão. Acho que os textos centenários freudianos sempre é uma convocação para nós revisitarmos seu legado e ver como é que a gente faz as suas desdobramentos no nosso tempo, as nossas complexidades, é podermos olhar 1923 e olharmos 2023, com aproximações e distanciamento, mas como é que essa história, esse processo vai transcorrer e o que significa as várias construções freudianas para que a gente possa ter um olhar, quem sabe, mais apurado sobre o nosso tempo. Mas então, a partir dessa ideia de falar sobre isso, então, propus para a Renata também, que era uma ideia dela, que a gente pudesse conversar sobre esse meu trabalho, que é um trabalho que foi escrito para um livro publicado originalmente em inglês, que é o livro em que a IPA fez em relação aos 100 anos do eu e do id, né? Então, nesse trabalho, eu optei por trabalhar a melancolia, né? E a gente vai poder conversar por que a melancolia, como é que ela entra, quais são as ideias que eu tenho a respeito disso. Então, esse trabalho que tem esse título longo, que a minha mulher às vezes diz que meus títulos são maiores do que o próprio texto, mas eu acho que isso é um pouco da intriga que ela tem com a psicanálise, assim, né? Com o tempo que ela rouba de algumas questões importantes. Então, esse título longo aí, como operador clínico e tal, vamos ver o que a gente consegue falar sobre ele. Mas, assim, talvez a gente tivesse que estabelecer alguns critérios, algumas olhadas antes de entrar propriamente na temática, né? E uma das questões que o texto propõe, e que é uma questão que é minha, mas é de muito mais gente, mas vou falar de mim dentro da ideia que original ninguém é, né? A gente apenas reescreve os textos e repensa algumas coisas. E o mesmo Freud diz ali em 20 que a psicanálise não devia ter nenhum compromisso com a originalidade, mas sim talvez um compromisso com repensar e ressignificar nossas histórias, nossos elementos e ver o que surge a partir disso. Mas, de alguma forma, se a gente for olhar o pensamento freudiano e olhar de uma forma ampla como é que essa história vai se desenrolar desde o tempo das concepções freudianas, nós diríamos assim que nós teríamos duas grandes questões, né, entre tantas para destacar. De um lado, é todo lugar que a histeria vai ocupar no século XIX, início do século XX, que nós sabemos aí arduamente, quando se fala de neuroses históricas, o nosso grande elemento que vai capturar o nosso olhar, a nossa escuta, pelo menos no primeiro momento, é a questão da histeria.
Então, sabemos quanto a psicanálise vai se desenvolver a partir da histeria. Claro que a gente tem que pensar que ela vai se desenvolver a partir da histeria, tendo contraponto à neurose obsessiva. Mas, como a histeria ela é muito mais ofuscante, ou como a histeria captura mais o nosso olhar, a nossa escuta, ela vem como proeminente. Mas as neuroses históricas, né, entre ela a neurose obsessiva cumpre o papel, mas o papel da histeria, então, é um papel relevante e importante, que poderíamos dizer que a histeria vai ocupar esse grande lugar como indicador psicopatológico e estrutural do sujeito freudiano. Boa parte do pensar freudiano e boa parte aí do século XX vai ser atravessado por isso. E quando a gente pensa a histeria como elemento significativo da clínica, mas também da cultura, é aquilo que todos nós sabemos, né? Que a histeria também é um movimento político que representa todo um protesto. Quando a Renata começa a dizer uma mulher psicanalista, legal, ela parte deste lugar, que é um lugar importante e significativo, dizer que a histeria marcava toda uma questão de um protesto contra o status quo ao qual a mulher estava sendo colocada, em especial em toda essa lógica patriarcal, colonial, conhecida por todos nós. Então, tem esse duplo vértice. Por que temos que ressaltar esse duplo vértice? Porque, mais do que nunca, e o nosso tempo tem sido pródigo nisso, nós precisamos fazer um reencontro de algo que ficou cindido entre o individual e o social, entre a cultura e o sujeito. Essa cisão que foi se estabelecendo, provavelmente por uma questão defensiva dos psicanalistas, nós resolvemos cindir o que é da clínica e o que é da cultura, como se a cultura não adentrasse os nossos consultórios, como se a cultura não adentrasse a vida psíquica dos nossos analisandos, numa total contrafluxo do pensamento freudiano. Então, a histeria, além de ser um quadro psicopatológico, se nós quisermos a expressão, tem toda essa vinculação do protesto, toda essa vinculação do insurgir-se contra o status quo estabelecido que a histeria representava de forma contundente. E que é importante que, quando a gente quer citar e caracterizar isso, o trabalho de Freud de 1908, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Ele é um representante paradigmático do que o Freud compreendia a cultura no início do século XX, como é que ele compreendia a relação entre os gêneros, homens e mulheres, como é que essa relação de poder se estabelecia e, principalmente, o que é uma das tônicas do texto, o que era exigido de renúncia ao desejo, à sexualidade, amplamente falando das mulheres, em relação aos homens, essa moral sexual civilizada e o que implicava nessas questões. Então, a histeria vai ser o grande elemento, vai ser um caminho pelo qual a psicanálise vai se desenvolver e vai trabalhando questões importantes e significativas. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer e aventar a possibilidade, em termos de darmos alguns start, o que a histeria tem a ver com o século XX e o que a melancolia vai ter a ver com o desenrolar do século XX e o adentrar do século XXI ao século do qual nos toca. Então, nós poderíamos ter uma espécie aí de conversa interessante entre a histeria versus melancolia e podemos conversar sobre essas questões. Podemos nos perguntar o que é a cultura, e eu não estou falando que a melancolia não existia em outro tempo, eu estou falando da proeminência e das proporções que ela vai adquirindo no nosso tempo e no nosso espaço. Vocês podem retomar a melancolia, a própria história colonial, vocês podem retomar a melancolia para a própria história europeia. Uma das formas de podermos trabalhar as questões coloniais e racistas é pelo viés da melancolia. Mas isso é um dos aportes que podemos discutir em outro momento. Mas a ideia de que o ser melancólico começa a se estruturar de uma forma muito mais contundente e muito mais significativa nesse trânsito entre século XX e século XXI, onde a destrutividade humana vai atingindo proporções gigantescas, etc., que podemos discutir. Então, se assim como a histeria representou um processo também de rebelar-se contra o status quo, a melancolia também vem para denunciar questões importantes do nosso tempo, mais além do que as questões clínicas. Se a melancolia, como Freud a nomeia em 24, quando Freud escreve o trabalho Neurose e Psicose, não é a perda da realidade, neurose e psicose, o Freud diz a melancolia é uma psiconeurose narcísica. Essa expressão, para mim, ela é fundamental. Ele diz a melancolia ela se distingue das outras psicoses, pelo conflito entre o eu e o super-eu, coisa que nós vamos discutir, mas ele dá um outro status em um outro lugar. E é dessa melancolia estrutural, dessa melancolia que passa a estruturar a cultura da qual nós estamos inseridos, nas suas complexidades narcísicas, talvez sejam coisas que a gente vai poder se perguntar e trabalhar
se nós tivermos como paradigma a melancolia mais além da melancolia da psicopatologia do texto de Kinsey. Se nós abrirmos a porta para pensar a melancolia nos estruturando como sujeito e como cultura, então a gente abre portas para outras discussões, né, convergentes e divergentes. Bom, eu vou tentar conversar com vocês algumas coisas, como é que eu compreendo a melancolia no pensamento freudiano, e, evidentemente, eu vou usar o lugar comum que todos nós conhecemos. O que o Freud pensa da melancolia antes dos anos 20 e como é que ela vai se desdobrar depois dos anos 20. E, se houver tempo, na próxima aula inaugural, nós vamos discutir os destinos dessa questão na nossa contemporaneidade. Então, o meu compromisso é sinalizar algumas coisas e deixar aberto outros convites para voltar a conversar com vocês em outros momentos. Bom, como é que eu vou citar algumas coisas que eu julgo fundamental para que a gente possa entender como é que o Freud vai vendo a melancolia. E, evidentemente, daquilo que vocês poderiam me dizer. Pô, mas a melancolia, o Freud vai trabalhar com ele, vai trabalhar, mas não com a mesma intensidade que a histeria. Ok, mas ele vai trabalhar com ela. Vai ter textos fundamentais, tanto que a gente pode dizer que o melhor que a gente tem sobre melancolia ainda são os textos freudianos e os desdobramentos que os pós-freudianos vão fazer sobre esse texto, evidentemente. Bom, eu vou citar algumas coisas que eu julgo importante e significativa para poder fundamentar minimamente as minhas ideias sobre essa questão, né? Mas eu queria que vocês pudessem ter como sinalizador uma frase que o Freud vai dizer lá em 23, né? Então, a minha conversa é melancolia e, evidentemente, aí o subtítulo, né, como poder perceber um pouco o eu e o super-eu. Lá no ponto 5, no ponto 5 do eu e do id, vocês vão encontrar uma frase que, para mim, ela é fundamental para entender, tê-la como sinalizador para entender a melancolia e entender um pouco o sofrimento psíquico mais além da melancolia. Quando Freud diz assim, viver para o eu significa ser amado pelo super-eu. Então, essa frase ela é uma frase densa, complexa. Viver para o eu significa ser amado por quem? Pelo super-eu. Essa é a frase que o Freud diz lá, entre outras questões. Eu quero que vocês guardem essas frases para a gente ter toda a propensão dessa relação entre o eu e o super-eu, que implica a questão do viver ou morrer, sendo mais dramático e mais drásticos em relação a essas coisas, que implica toda a relação extremamente importante entre o eu e o super-eu, que eu sempre digo, se o Freud não tivesse motivos para escrever ou para pôr uma segunda tópica, ele tinha pelo menos um grande motivo. Ele precisava criar um lugar para algo que nós vamos chamar super-eu. Super-eu e o próprio eu, né, que é sempre uma questão problemática na primeira tópica. Mas o super-eu, essa instância crítica, esse lugar, tá, que alberga os ideais, etc., é algo que vem, né, desacomodando o pensamento freudiano desde muito cedo. Mas, então, guardem essa frase, o que significa viver para o eu, ser amado pelo super-eu. Bom, a melancolia tem alguns momentos importantes na obra freudiana, né? Como todos os grandes conceitos freudianos, eles nascem, né, nas cartas Freud-Fliess. Então, as famosas cartas Freud-Fliess, que é aquilo que a gente sempre comenta. Olha, algumas cartas nós temos que conhecer. Temos obrigação de conhecer, porque elas carregam conceitos que vão sendo ressignificados e retomados por vários pensadores até o final da obra freudiana. Uma dessas cartas, se falando em relação à melancolia, é o Rascunho G, 1894. Né? 94, aí que nós estamos nesse período entre 91 e 95. Esse período entre 91 e 95, na obra freudiana, ele é um período meio terra de ninguém, né? Para alguns, nós temos em 91 o texto das afasias, cérebro, importante, teoria das representações, e em 95 nós temos o projeto e temos os estudos sobre a histeria. Por que eu digo que é uma terra de ninguém? Porque acontecem coisas importantes nesses anos entre 91 e 95, que são questões importantes. Uma dessas questões que nos interessa, Rascunho G94, neuropsicose de defesa, tem outras questões importantes que acontecem nesse meio termo. Mas, evidentemente, textos como o livro das afasias, que não é um texto, o livro das afasias, depois de 95 o projeto, que é outro livro, e o estudo sobre a histeria, que é outro livro, evidentemente capitalizam muito mais o nosso olhar, nosso pensar e o aporte teórico que está posto nisso. No Rascunho G, eu quero destacar pelo menos 3 elementos que o Freud cita, né? Lá o Freud fala, falando da melancolia, ele fala a ideia de um buraco psíquico, que é um conceito importante, o que esse buraco vai ter a ver com a ideia do desamparo e do que esse buraco vai ser preenchido, digamos, lá nos anos 20 com o conceito de pulsão de morte. Então, a ideia de um buraco. Ele tem uma ideia de uma ferida aberta que não cicatriza
e ele traz a ideia de uma hemorragia libidinal. Então, a ideia de uma hemorragia libidinal, isso é extremamente importante. E o Freud usa uma frase que ela faz sentido clínico e ela não faz sentido metapsicológico. Nós estamos lá em 1894, quando ele diz que na melancolia se trata de um luto pela perda libidinal. Né? Então, a palavra luto é que fica desconfortável. Na melancolia, ele vai dizer, é a antítese do luto. Mas, de alguma forma, é a perda não elaborada da libido que tem marcas importantes e significativas na melancolia. Então, isso já está posto em 94, quando ele vai dizer lá em 15. Quando eu digo 15, eu estou falando do luto e melancolia. Às vezes eu digo 15, às vezes eu digo 17. Pela questão entre a data em que ele foi escrito e a data que ele foi publicado. Então, mais 15 eu tento manter a data que ele foi feito. Luto e melancolia, o Freud vai dizer exatamente isso. Na melancolia, o eu está esvaziado, diferente do luto que o mundo fica empobrecido. Então, a perda libidinal é uma questão importante que o Freud já nos brinda em 94. Perda, ferida, hemorragia, buraco psíquico. Né? Então, são um dos grandes momentos em que o Freud tenta fazer uma incursão de usar alguns elementos para falar sobre a melancolia. Por que é importante dizer? Porque, de alguma forma, mesmo em 94, mesmo que a histeria fosse a grande questão, o Freud dedica lá o rascunho G um tempo significativo para falar algumas coisas sobre a melancolia. De alguma forma ampla e genérica, e evidentemente com todos os equívocos da minha fala, mas tentando ser pontual, não muito prolixo, e ao mesmo tempo poder contemplar algumas ideias, nós vamos fazer esse trânsito de 94 para os anos 15. E nos anos 15, ou 14 e 15, nós temos que olhar rapidamente pelo menos 4 textos. 4 textos que vão dar fundamentação teórica nesses anos pré-20, ou pré os anos 20 e 30, para a questão da melancolia. Nós vamos ter Narcisismo, 14, nós vamos ter Luto e Melancolia em 15, nós temos que olhar rapidamente o texto da transitoriedade e nós temos que olhar um outro texto, pelo menos para não dizer que não falamos sobre ele, que é Recordar, Repetir, Elaborar, um texto de 14. Essa tetralogia, que nós falamos assim, eles vão ter elementos importantes e significativos naquilo que o Freud vai se propor a escrever a partir desse tempo importante. Para muitos de nós, da qual eu me incluo, né, os anos de 14, trazendo esses 14 e 15, né, trazendo esses textos, eles são uma espécie aí de grande virada do pensamento freudiano, uma virada importante que vai culminar na virada de 20. Nós não podemos esquecer que olhar esses textos, em especial Narcisismo e Luto e Melancolia, nós temos que entender que esses textos não estão conversando diretamente com os textos metapsicológicos de 15. O texto do inconsciente, o texto do recalque, o texto das pulsões e seus destinos, eles têm algumas similitudes, mas eles estão numa outra concepção totalmente diferente do que o Freud propõe, principalmente em Luto e Melancolia e Narcisismo. Um dos grandes diferenciais desse texto, e que é fundamental para entender a melancolia, é que nesses 2 textos, que são textos complementares, aquilo que a gente diz, Narcisismo é a metapsicologia, é teoria. Luto e Melancolia é a clínica do narcisismo. De um lado, nós vamos ver a questão patológica na melancolia, e do outro lado, a questão estrutural do luto, que são os destinos do narcisismo, como 2 grandes destinos. Se nós falarmos do destino patológico, nós vamos falar da melancolia. Se nós falarmos do destino estrutural, nós vamos falar do luto com seus desdobramentos. Mas quais são os elementos comuns entre esses 2 textos? O grande elemento comum entre esses 2 textos é o lugar do objeto no pensamento freudiano. Nesses 2 textos, uma frase que eu tenho dito em alguns momentos, o objeto passa de coadjuvante a protagonista. Né? Então, os objetos primários na constituição do aparato psíquico, nesses 2 textos, eles vão assumir um protagonismo que até então eles não tinham assumido no pensamento freudiano. Mas não confundo protagonismo e coadjuvante com ser dispensável. O objeto não é dispensável no pensamento freudiano nunca. O objeto, o Freud contempla ela da ação específica do projeto ao compêndio de psicanálise, que é o artigo póstumo, publicado póstumamente do Freud, trabalho publicado póstumamente. Então, o que nós vamos discutir é a menor ou maior relevância do objeto. É isso que sinaliza essas questões do objeto na obra freudiana. Narcisismo e Luto e Melancolia é todo o protagonismo do objeto. Né? É o poderio do objeto, se vocês quiserem, encenado de forma importante e significativa. Tanto que o Freud vai falar da importância
não literalmente desses textos, mas vai falar uma importância significativa quando em 20, no Além do Princípio do Prazer, o Freud, lá pelo ponto 6 do Além do Princípio do Prazer, ele vai dizer que ele deu 3 passos extremamente importantes antes de 20. 3 grandes passos, no sentido de 3 grandes questões significativas para ele e que ele inclui. E ele diz, os 3 grandes passos que eu dei até então, e que os 2 primeiros, ele diz, foi muito mais sustentável. E que o terceiro passo, estou no Além do Princípio do Prazer, o terceiro grande passo que ele estava dando é a dualidade pulsão de morte versus pulsão de vida. Ele diz, eu dei 2 grandes passos fundamentais, os 2 primeiros mais sustentável. A sexualidade ampliada e o conceito de narcisismo. Então, é só para nós termos a ideia, nas próprias palavras do Freud, daí não é uma leitura minha, uma constatação, que eu estaria aventando a possibilidade. O Freud vai dizer que a sexualidade ampliada, entendemos a sexualidade ampliada, sexualidade infantil, complexo de Édipo, toda essa complexidade que é a grande invenção da psicanálise. A psicanálise, como a gente sabe, ela não vai inventar a sexualidade infantil, não. Ela vai inventar a especificidade da sexualidade infantil. Ela vai inventar a sexualidade infantil constituindo o sujeito. Na célebre frase que ele diz lá no compêndio, a criança é o pai do adulto, né? Então, é nesse sentido dessa sexualidade ampliada, de um corpo erógeno, de uma sexualidade que transcende léguas a questão da reprodução, etc. A lógica do desejo, que é uma outra lógica que tem tudo a ver com o capítulo inicial do Freud, dos 3 ensaios, a história das aberrações sexuais. Ele traz uma sexualidade ampliada e aberrante, constitutiva de todos nós. Então, sexualidade ampliada, narcisismo e em 20, a nova dualidade. Ele falando que a nova dualidade, evidentemente em 20, mais enigmática, mais desconfortável para ele e mais desconfortável para o mundo psicanalítico como um todo. Desconfortável em 20, talvez como ela é desconfortável em 2020, à medida dos nossos impasses para entender toda a complexidade, principalmente do conceito de pulsão de morte. Voltamos, então, fui a 20, quero voltar para 14, porque 14, então, é um elemento fundamental, já que o Freud vai dizer que a melancolia é uma psiconeurose narcísica. Então, nós temos que entender alguns conceitos, entender é muita pretensão minha, né? Mas, pelo menos, sinalizar alguns conceitos básicos e fundamental do texto do narcisismo, que vai dar fundamentação para o Freud poder trabalhar as questões do texto que ele vai escrever 1 ano depois, vai publicar 2 anos depois, Luto e Melancolia. Então, alguns elementos importantes que o Freud vai nos colocar no texto do narcisismo e que tem a ver. No texto do narcisismo e do luto e melancolia, são os 2 grandes textos que o Freud vai fazer uma espécie de capitalização, de sintetização e de organização do que até então ele vinha produzindo sob a teoria das identificações. A teoria das identificações, conceito central do pensamento psicanalítico. Nós sabemos que se eu tiver que escolher um conceito que eu acho que possa ter um certo grau de universalidade, entre aspas, na teoria psicanalítica, talvez seja a problemática das identificações. O problema das identificações é uma questão que circula em diferentes escolas e teorias da questão das identificações e, evidentemente, com as suas especificidades. Mas o conceito de identificação é um conceito central. E ele vem sendo trabalhado por Freud, de novo, desde as cartas da Fliss, as identificações histéricas, etc. Leonardo, Totem e Tabu, incorporação, etc. Mas quando ele chega em 14, ali se faz uma grande síntese no sentido de organização. O Freud mesmo vai dizer que os textos metapsicológicos, eles têm essa função. Eles são textos que vêm para organizar o que estava muito mais disperso, dito de forma mais perdida na obra, então cumpre uma função de dar esse status da sua metapsicologia que é tão importante para ele. Então, a teoria das identificações começa porque o narcisismo, nós podemos dizer que ele é um texto voltado para falar da constituição do eu. Né? Como é que o eu vai se constituir, o eu que o Freud vai trabalhar, principalmente, e que ele vinha trabalhando em outros momentos, evidentemente, podemos citar um precursor primário do eu, além do projeto, que ele aí já cita o eu, o processo inibitório do eu, etc. Mas um momento importante são os 2 princípios do funcionamento psíquico, de 11, ali que o Freud vai trabalhar a questão do eu real, o eu prazer purificado, etc., são elementos precursores para que ele chegue em 14 e proponha uma visão metapsicológica e clínica do eu com mais propriedade. Evidentemente, tanto em Luto e Melancolia quanto no texto do Narcisismo, ele vai cumprir apenas 2 questões do que ele julga que seja um conceito metapsicológico.
como ele propõe no texto do Inconsciente 15. Para o conceito de ser metapsicológico, nós precisamos ter uma questão econômica, topográfica e dinâmica. O eu freudiano, até então, ele é dinâmico, ele é econômico, mas ele não tem uma topografia, né? Lembramos sempre, nós estamos falando de 23, nós estamos nesse tempo a priori sobre a luz da primeira tópica. E a luz da primeira tópica, ela é uma tópica muito mais restritiva. Ela é uma tópica calcada na lógica inconsciente recalcado versus pré-consciente, né? Onde ela se organiza em torno de uma parte significativa das concepções freudianas, mas ela deixa em aberto uma série de questões, né? Uma série de questões que o Freud começa a questionar-se nesses dois textos. Nós poderíamos dizer que tanto o narcisismo quanto o luto da melancolia, eles põem em xeque, de forma um pouco mais definitiva, a lógica calcada na concepção da primeira tópica. Uma primeira tópica calcada na lógica representacional, por excelência, a lógica do desejo, né? Então, a lógica do desejo e a lógica representacional é a lógica que sustenta o pensamento freudiano, que é a lógica, a máxima dele. O desejo é a mola propulsora do aparato psíquico. Só o desejo é capaz de pôr em movimento o aparelho psíquico. Então, é toda uma construção dentro do desejo e o que eu faço com o meu desejo diante da impossibilidade de realizá-lo, né? Aí surge o recalque, aí surge a Verloing, a Verwerf, a Verdrango e algumas discussões importantes sobre esse pensamento freudiano. Então, em 14, ele vai começar a dar uma nova constituição, esse eu vai se tornar muito mais proeminente, né? Nós vamos ter toda a concepção do que é um eu ideal, do ideal do eu, dois conceitos centrais que vão nos ocupar até hoje. Praticamente é impossível, se nós vamos escrever sobre narcisismo desde um vértice freudiano, nós não retomarmos a questão do eu ideal do eu. E naquela máxima que o Freud diz, né? O eu se desenvolve tentando se distanciar do eu ideal e, ao mesmo tempo, no anseio de retornar a esse lugar. Então, o Freud começa os pensamentos paradoxais, como nos constituímos. Quando nós pensamos que a melancolia se trata de uma patologia narcísica, por excelência, uma psiconeurose narcísica, nós estamos falando, por excelência, de um aprisionamento às questões do narcisismo primário. Nós estamos nos referindo, por excelência, ao universo do eu ideal. Então, a melancolia, mais do que ser uma patologia dos ideais, como alguns autores vão dizer, ela é uma patologia das idealizações. Se nós entendermos que na melancolia o que vai vingar são ideais calcados nas idealizações, ok. Mas se a gente quiser diferenciar idealizações de ideais, as idealizações são o máximo da vivência narcísica da nossa história, enquanto os ideais têm a ver com o devir, né? Como a gente fala, bom, o ideal do eu é o reconhecimento que eu não sou, mas eu posso vir a ser. Então, é um trabalho de discriminação. O ideal do eu é narcísico, mas está atravessado pelo reconhecimento da incompletude. O ideal do eu já tem um quanto de trabalho do luto, antecipando o que o Freud está por falar daqui um ano, quando ele vai escrever Luto e Melancolia. Então, todo esse território do eu, do narcisismo primário, é um grande conceito, né? Se a gente quiser aprofundar a nossa discussão sobre melancolia, em especial à luz do narcisismo, o nosso grande interlocutor, e que cumpre um lugar extremamente importante, na minha visão, é o conceito de narcisismo primário, é o conceito de eu ideal, né? Se nós formos ler na obra freudiana, né, o final do ponto 2 do texto do narcisismo, o Freud vai dedicar todo um parágrafo, que é quase uma página, para falar do narcisismo primário, né? E para falar do narcisismo primário desde a relação direta, né, da cria humana com os seus objetos primários. E ali o Freud vai utilizar várias vezes, se eu não estou bem de memória, 6 ou 7 vezes, o Freud vai dizer a expressão o que o bebê deve fazer para dar conta das demandas parentais, das demandas narcísicas das figuras parentais. Essa frase do deve, né, nos faz pensar numa outra frase que o Freud diz lá em 23, no ponto 3, quando ele vai falar de identificações, de bissexualidade e complexo de Édipo. Lá o Freud vai dizer uma frase que ela é importante, que eu acho que ela conversa com essa história do que deve o bebê fazer para dar conta da fragilidade parental, se vocês quiserem, entre outras formas. Uma das frases mais brilhantes que está lá no texto de 14, quando Freud diz a dura realidade de estar encurralado pela imortalidade das figuras parentais encontra refúgio protegendo-se na criança. Então, a sua majestade, o bebê, é sua majestade para quem?
para dar conta de todo o narcisismo revivido das figuras parentais. E o que o Freud vai dizer lá em 23, quando eu dizia para ele que ele está falando da questão do ético, das identificações, ele tem aquela célebre frase: você deve ser assim como seu pai e você não pode ser assim como ele, porque algumas coisas são privilégios dele. Então, essa seria a máxima que sustenta, como uma frase emblemática, o trânsito da questão edípica, do deve ao não pode, né? E a questão do deve é a questão que nós podemos chamar os famosos mandatos endogâmicos. Nós podemos chamar que o deve, ele é orquestrado desde as identificações primárias, desde esse lugar das idealizações que as identificações primárias carregam dentro de si. Bom, então, esse jogo que o Freud começa a estabelecer no narcisismo vai desaguar no texto seguinte, Luto e Melancolia. Luto e Melancolia é o grande momento do Freud recapitalizar uma série de coisas. E, de novo, se nós quisermos fazer uma rápida incursão nas questões culturais do seu tempo, se nós dizíamos que, por um lado, tínhamos toda a questão e segue vigente da histeria, nós estamos falando de textos que foram construídos em meio aos horrores da Primeira Grande Guerra. Né? Nós estamos ali 14 e 15, a guerra vai de 14 a 18, nós sabemos que os próprios textos que o Freud vai construir, os famosos que eram para ser 12, e a princípio são 6, com suas discussões sobre isso, ele foi todo ele construído nesse período, e um período em que o Freud também estava tão fértil, tão produtivo, porque a clínica estava esvaziada por todas as questões da guerra, etc., mas mais do que isso, né? Mais do que isso, o Freud estava tocado de forma contundente pelas questões que assolavam o seu tempo, e questões que evocavam questões melancólicas e da destrutividade humana, nesse jogo entre autodestrutividade e destrutividade do outro. Então, a destrutividade que estava acontecendo em terras, em solo europeu, era muito significativa e extremamente importante. Né? Então, vivido de uma forma mais intensa e mais contundente. Então, o que isso evocava? As questões melancólicas e as próprias crenças do que se restava desse mundo. Tanto que eu falava rapidamente de um texto fantástico, que é feito em 16, então nós temos em 14, 15 e 16. Né? Logo em seguida, o Freud escreve o texto sobre transitoriedade. E o texto sobre transitoriedade é um texto que o Freud tenta dar conta de algumas questões importantes, inclusive a expectativa dele, que vai se mostrar frustra em parte, né? Talvez sejam as mesmas expectativas que nós tínhamos com a pandemia, né? Que com a pandemia a espécie humana pudesse aprender mais do que ela pôde aprender, que nós pudéssemos dar conta da transitoriedade da vida e isso evocasse uma potencialidade mais ética em cada um de nós. Parece que essa história não vai se confirmar que a força das questões destrutivas que nos habitam e desse narcisismo são muito mais imperiosas, porque nós seguimos praticamente na mesma batida, como se não houvesse 700 mil mortes, como se não houvesse toda uma fragilidade do sistema de saúde, do sistema público, com todas as questões que nós conhecemos e sabemos. Bom, mas o Freud escreve transitoriedade, e a transitoriedade é um texto de um cunho ético importante, de uma expectativa que, ao sabermos um pouco mais da nossa transitoriedade, nós poderíamos nos tornar seres mais éticos, já que a grande questão é quanto podemos ou não saber sobre ela. E ali ele trabalha muito o trabalho do luto, a importância de elaborar a perda, de poder seguir, reconhecer que as forças da natureza, ou que as flores morrem, mas que nascem no outro dia, e que, apesar disso, nós não podemos desistir da expectativa a ideia que pudesse se reconstruir o que foi destruído desde uma outra expectativa. Então, ali tem toda uma questão de um destino e de uma expectativa que esse trabalho do luto, que é reconhecer perdas, elaborar para poder seguir, fosse uma saída. Bom, é muito mais do que isso, mas para sinalizar. Luto e melancolia, então, o Freud vai trazer algumas questões importantes, volta com mais proeminência o poder do objeto. Tanto que o Freud tem, entre várias frases desse texto importantes, aquela que ele diz que em duas grandes situações nós podemos ter a dimensão da força do objeto, na paixão e no suicídio. Então, o Freud reúne esses dois grandes extremos para que a gente dimensione o poder dos objetos primários na história do sujeito. Paixão de um lado, suicídio do outro, né? Para nós termos algumas questões importantes. Um dos sinalizadores das várias frases desses textos, que a gente vai poder olhar à luz dos anos 20, uma das frases importantes e que todos
repetimos porque elas são importantes, é aquela que diz que a diferença entre o luto e a melancolia, uma delas é que ele diz: o melancólico sabe quem ele perdeu, ele não sabe o que se perdeu nesse alguém. Então, essa é uma frase emblemática também, que traduz um pouco como é que o Freud concebe esse sujeito, né? O que o sujeito não sabe que ele perdeu nesse processo. Aí nós temos que remontar algumas questões importantes para sinalizar minimamente como é que a melancolia vai funcionar. E o Freud vai dizer que isso é extremamente importante. Se ela é uma patologia narcísica ou uma psiconeurose narcísica, a escolha de objeto que o melancólico faz é uma escolha de objeto narcísico. E toda escolha de objeto narcísico remete a uma ideia de fusão, de confusão, de indiscriminação entre sujeito e objeto. E que nesse processo da escolha do objeto, nós poderíamos pensar dessa escolha narcísica, e vamos sempre lembrar que escolha entre aspas, porque nunca é uma escolha, é um determinismo da nossa história psíquica que faz esse aprisionamento a esses objetos primários. Então, Freud vai dizer assim, olha, toda escolha de objeto, então, na melancólica, é uma escolha de objeto narcísica, e se ela é uma escolha de objeto narcísica, ela é uma escolha atravessada por todas as idealizações que são colocadas sobre o objeto. Então, o objeto é um objeto idealizado, o objeto é uma espécie de duplo, se nós quisermos inferir a temática que o Freud vai trabalhar lá no texto do Estranho sobre o duplo e a questão do narcisismo primário. E ele diz, é uma ligação intensa e, ao mesmo tempo, frágil. Intensa pela fusão, frágil porque ela suporta, de forma muito pouco, cada vez que o objeto ousar mostrar fissuras nessa relação narcísica. E aí ele vai falar aquela célebre frase, quando o objeto é abandonado, ou quando o objeto abandona, ele diz, Freud, o melancólico regride da escolha objetal para a identificação. Né? E nesse duplo jogo, ele volta ao estado anterior e ele fica identificado com esse objeto abandonante. E tem daí uma frase que é fundamental para a gente poder entender o que o Freud vai ter que utilizar no texto de 14, ele não tem superego, ele não tem supereu, ele vai, desde o narcisismo, falar de uma consciência moral ou de uma consciência crítica. É importante que a gente diga que quando a gente lê na Imago, a Imago antiga, né, muitas vezes a Imago antiga não vai colocar a consciência moral. Mas toda vez que o Freud está falando no texto ou do narcisismo e do luto e melancolia sobre consciência, é consciência moral. Porque a gente pode confundir com percepção consciência. É consciência crítica. É o que depois nós sabemos que vai dar origem ao supereu. Mas se a gente lê nas Imagos antigas, uma boa parte dela, a tradução vai ficar só como consciência e não consciência moral. Então, essas instâncias que são criadas por Freud dar conta do que ele não tem uma topografia para dar conta, é a forma como ele acha para dar isso. E ele fala dessa relação importante entre essa instância crítica e o eu, né? E ele vai dizer uma questão importante, que as autopunições do melancólico, clássicos, reproche, desvalia, etc., ele diz que as autopunições elas têm uma dupla face. Tem a ver com punir o sujeito, mas também atacar os objetos primários. Então, esse ataque aos objetos primários é uma questão extremamente importante. E esse ataque aos objetos primários nos faz lembrar uma questão extremamente importante na melancolia, e que talvez por isso a gente possa entender por que o Freud diz que a melancolia talvez seja uma psiconeurose, diferente das psicoses. O Freud vai usar 2 vezes uma expressão, para mim, muito cara e muito importante. Ele fala que toda a crise melancólica é uma revolta ou uma rebelião do eu contra o supereu. É uma tentativa de vir a fazer um parricídio simbólico que o melancólico não vai conseguir fazer. Mas é uma revolta melancólica. No texto do no texto do Luto e Melancolia, ele vai falar de uma revolução, acho que ali, ou revolta, depende da tradução, melancólica, e ele fala e a contrição consequente disso. Né? É uma revolta fadada ao insucesso e a punição por isso. Né? Mas é uma tentativa. No Psicologia das Massas, lá no capítulo 11, o Freud volta a falar sobre a melancolia e ele vai falar de novo dessa revolta melancólica. E essa revolta melancólica é uma abertura, é uma fissura. Né? Isso me faz lembrar a frase que o Freud usa em 33, ou 32, 33, nas novas conferências introdutórias, quando ele vai falar sobre a questão psicopatológica. E ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele diz, ali onde há uma abertura ou uma fratura, tem uma possibilidade de articulação.
Então, toda vez que algo se desestabiliza e aparece como fratura, como abertura, como fissura, ali também abre-se uma possibilidade de um tipo de articulação, um tipo de possibilidade. E é isso que evoco. Quando há essa revolta melancólica, tem uma possibilidade de intervenção, tem uma possibilidade com maior propensão de um trabalho psíquico do que quando isso está mais estabilizado dentro de uma harmonia narcísica, digamos assim. Bom, esses elementos que o Freud coloca, né, e claro que nós não podemos esquecer, né, quando a gente está falando do texto aí de 15, a outra expressão, que é a sombra do objeto que recai sobre o eu. Né? Esse estar assombrado sobre esses objetos é uma das grandes marcas do sofrimento melancólico, né? E que o Freud também faz questão de diferenciar aí que todo o trabalho do luto é um trabalho da possibilidade de desligar, religar-se, né? Nós podemos dizer, e aí é uma leitura possível de se fazer, que a partir do texto Luto e Melancolia, nós temos uma dialética de dois trabalhos. De um lado, o trabalho do luto versus o trabalho da melancolia. E eu entendo que esses dois trabalhos vão se ocupar da vida psíquica de todos nós. Que o trabalho do luto é o trabalho inerente ao processo de crescimento psíquico, é o processo de transformação. Todo o processo identificatório, que vai das identificações primárias às identificações secundárias, são atravessadas pelo trabalho do luto. Ou seja, a identificação, ela se dá, a resolução do processo identificatório na perda do objeto. Enquanto o sujeito abre mão do objeto externo em nome do que resta do objeto dentro de cada um de nós. Esse é o trabalho do luto. O trabalho do luto está implicado no processo sublimatório, o trabalho do luto está implicado no processo identificatório. Então, todo o processo de desenvolvimento psíquico está implicado no trabalho do luto. Né? Se vocês quiserem um exemplo claro disso, se vocês forem ler a melhor definição que existe sobre identificação, em Freud, ela está num achado que está lá no último volume da obra, em 36, que algumas versões chamam achado, resultados e problemas, outro, como a autêntica, definiu fragmentos do espólio. Ali tem verdadeiras preciosidades. Ali tem uma folha que tem uma meia dúzia de frases do Freud que foram encontradas numa folha solta aí no espólio, que a autêntica definiu, acho, por fragmentos do espólio. E ali tem a melhor definição de identificação. E que o Freud vai dizer esse jogo entre o ser e o ter e o perder como elemento altamente importante no processo identificatório. Do bebê dizer eu sou o seio para reconhecer eu não sou o seio, eu quero vir a ter o seio. Então, esse processo é o processo que podemos dizer de avançar das questões narcísicas para adentrar as questões edípicas propriamente ditas. Então, mas a melhor definição, se vocês quiserem, vale a pena relê-la, para quem já leu, relê. Quem não conhece, vale a pena reler, porque ela dá uma visão ampla e junta toda uma questão dinâmica que o processo identificatório nos exige. Toda uma questão que a melancolia vai claudicar, como diz o Freud, ela vai mancar, ela não vai conseguir fazer esse trânsito das identificações primárias para as identificações secundárias ou ainda ditas edípicas. As identificações primárias, que é do rol do ser identificado. As identificações secundárias é identificar-se com, é sair da passividade das origens para uma possível atividade. Quanto maior o grau de melancolia, mais submissão a essa situação e a esse status quo. Bom, o recordar, repetir, elaborar, só para citar rapidamente, o recordar, repetir, elaborar, dentro dessa tetralogia, ele vai ter a ver com esse trabalho importante, que o próprio nome já é autoexplicativo, a importância da recordação, na repetição e no processo de elaboração. Então, esse texto de 14, ele vai sinalizar um modo de compreensão freudiana de trabalho psíquico calcado no trabalho do luto, calcado no mundo representacional, calcado na possibilidade de uma elaboração nessa dinâmica. Algo que se põe em contraponto ao que vai acontecer a partir dos anos 20. A partir dos anos 20, quando se abre toda uma discussão de uma repetição sem recordação e sem elaboração, que é justamente o que o Freud vai abrir a partir dos anos 20. Bom, então nós vamos ter que olhar algumas coisas a partir dos anos 20, principalmente porque agora o que o Freud não tinha em 15, que era toda uma questão da tópica que ele trabalhava, como ele ia lidar, a partir dos anos 20... Eu já estou quanto tempo, Ana?
Se pudéssemos, mais uns 5 minutos para a gente poder abrir, Tá ótimo. Tá, porque bom. tá excelente, né? Eu Não, acho mas eu que entendo vai que eu também quero transitando ouvir por toda a as pessoas obra. querem falar. Então, assim, vou sinalizar alguns elementos entre 20 e 23 que nos interessam para poder compreender, já que algumas coisas o Freud não tinha nos anos 14 e 15, essa virada vai acontecer, e além das questões importantes que vão culminar na tópica, na consciência moral, superego, etc., e toda a questão que o Freud vai ser bastante claro que a melancolia vai padecer de toda uma questão do conflito entre o supereu e o eu, né? E, bom, deixa eu ver só então, o Além do Princípio do Prazer vai lançar para a cena, e o que nos interessa sobremaneira é que justamente entra em cena a autodestrutividade como tempo anterior à destrutividade do outro. Né? Nós entramos em toda uma problemática extremamente significativa que o Freud também não tinha nos anos anteriores, que aqui abre as portas para pensar no masoquismo primário. Aí temos toda uma outra questão importante. Nós podemos entender a necessidade de punição que vai se instaurar a partir da lógica em que nós temos o masoquismo do eu versus o masoquismo do supereu. Quando nós entramos na necessidade de ser punido do eu e na necessidade de punir do supereu. Eu queria falar algumas coisinhas rápidas nesses 4, 5 minutos sobre o supereu, só relembrando 2 elementos extremamente importantes a respeito do supereu. Eu dizia que o supereu é a grande questão de uma necessidade de uma outra tópica, desde o meu olhar, né? Entre várias questões, a necessidade desse espaço que vem sendo dialogado por Freud desde sempre. Tanto só que uma diferença importante, que muitos de nós sabemos, mas para relembrar, quando Freud vai escrever ali o texto de 23, ele vai considerar como sinônimo ideal do eu e supereu. Né? Isso vai deixar de ser sinônimo só lá em 32, na Conferência de Dissecção da Personalidade Psíquica. Lá em 32, ele vai dizer o supereu alberga a instância crítica, a autoobservação e alberga os nossos ideais. Né? Então, isso é diferente quando ele põe ali, quando ele vai falar do eu e do supereu, ele põe entre parênteses ideal do eu. Então, só lembrando que vai ter um movimento de diferenciação, que são os nossos ideais, que tem uma outra questão. Mas eu queria lembrar para vocês, e recomendo, quem quiser reler parte do eu e do id, que se interessar pelo supereu, leiam em especial o ponto 5. O ponto 5, para mim, ele é central nessas questões, podem ler tudo e é ótimo, mas se a gente tiver que escolher algo, vamos olhar ali o ponto 5, porque o ponto 5 é um momento muito pontual de como Freud define o supereu. Define o supereu e o eu. Para começar, ele vai dizer algo que ele já tinha dito, que o eu é uma precipitade de catexias objetais abandonada, que contém a história dessas escolhas objetais. Isso é como ele diz lá no ponto 2, quando ele vai falar do eu e do id. Mas no microfone, Inácio. Eu mesmo estou me cortando aí, mas eu já sei que... Então, ele diz que o eu é, por excelência, identificações. Né? E ele segue mais, que aí ele diz o supereu ele é composto de 2 grandes segmentos. De uma parte, o supereu é herdeiro das identificações primárias que tem a ver com a história entre o id e o eu e o que vai ser sequestrado pelo supereu. E uma outra parte, que é a frase que a gente mais conhece, o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo. Essa é a frase que a gente mais conhece, e ela está correta, mas essa é sempre uma parte do supereu. A parte que nos interessa para a melancolia não é tanto a parte do supereu ligado à resolução da conflitiva edípica, e sim a parte do supereu que alberga as identificações primárias, porque é desde esse lugar das identificações primárias que elas vão exigir questões do eu. Essas são as identificações primárias, elas vão exigir as questões das idealizações. Elas vão exigir do eu aquilo que nem o eu é capaz de dar. Porque ele está no universo dessas idealizações. Se nós fizermos alguma costura que merece ser feita com a psicologia das massas e análise do eu, um texto clássico e importante, entre outras coisas, quando Freud vai dizer a importância do que resta do pai da horda, na herança arcaica que habita também o supereu. Quando Freud vai retomar isso, é extremamente importante, sempre relembrando, então, que esse pai da horda é o único pai que não é castrado, diferente do pai simbólico. E desde esse lugar, o nível de exigência
que ele pode ter sobre o supereu tem dimensões dramáticas e intensas que culmina naquilo que o Freud diz, que é uma das poucas vezes que o Freud diz uma frase que, de novo, está correta, mas está incorreta. Ela está correta enquanto marca e ela está incorreta porque não se sustenta. Mas quando ele diz lá no texto que, quando ele fala da melancolia, no ponto 5, ele vai falar que é uma das poucas vezes que ele fala que talvez na melancolia nós vamos encontrar um puro cultivo de pulsão de morte no supereu. Puro cultivo de pulsão de morte, por que a gente diz que sim e não? Porque o Freud é o cara que diz que sempre elas estão junto, que nunca temos pura pulsão de morte, como nunca temos pura libido. Mas vamos entendê-lo no tom da trama enfática importante, porque perda do objeto, né, identificação e sublimação significa o quê? Significa que há uma dessexualização. E todo o processo de dessexualização implica em liberação de pulsão de morte. E o superego, amplamente falando, ele é produto de um processo de dessexualização. Então, o superego vai albergar um quanto de pulsão de morte em maior proporção de que outras instâncias. E desde esse lugar, nós podemos discutir a importância do masoquismo moral situado no supereu, o masoquismo feminino que o eu possa sofrer. Aí eu já estou fazendo ligações que não estão no texto de 23. Eu estou trazendo o texto de 23 e acoplando algumas coisas do texto de 24, o problema econômico do masoquismo. Aonde o Freud vai fazer essas ligações, mais além do que eu estou dizendo para vocês, Conferência 32, né? A dissecção da personalidade psíquica. Lá, quando Freud for retomar a questão da melancolia, ele já tem toda essa história que eu estou contando para vocês e tem também toda a problemática da questão do masoquismo, que é uma questão central para que a gente possa realmente ampliar e conversar sobre a questão da melancolia e seus desdobramentos clínicos e teóricos à luz daí do masoquismo e não só da relação entre essas instâncias sem essa questão, né? Lembrando aquela célebre frase do Freud, quando ele está falando das questões morais e intensas, quando ele diz o id é totalmente amoral, o eu tenta ser moral e o supereu é hipermoral. Mas já fui mais além do meu tempo, né, e fico à disposição aí para a gente poder conversar pelo tempo que nos resta aí. E obrigado pela tolerância e pela paciência e tempo que me deram. Muito obrigado. Obrigada, Inácio. Brilhante a tua fala, né? A gente vai transitando pela obra e até o tempo vai passando, enfim, mas devem ter muitas interrogações. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho interessante, né, já no início do texto ali, quando tu coloca o que fazer quando estamos destinados a padecer de uma necessidade de punição, muitas vezes vivida, mas não sentida, né? Enfim, está aberto para perguntas, posições, reflexões. Tem a Lisana e a Janela de mãozinha, não sei se tu tá vendo aí. Não. Bom, A então vou me Lisana e a autorizar. Janela. Só para responder, a Jamile pergunta se o trabalho está disponível. Está disponível, sim. O Inácio enviou. João pode nos assessorar nesse sentido, porque a Jamile... Eu não sei se tem como disponibilizar aqui, João. Tu consegue copiar ele para cá? Senão a Jamile manda um WhatsApp para Horizontes e a gente encaminha no WhatsApp amanhã. Tá, Quem era da instituição recebeu, né? Quem é de fora é que não. Então, não mas não tem tem. problema, a gente manda. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Oi, Inácio, tudo bem? Saudade de ti, pessoal, boa noite, tudo bem? É um grande prazer te escutar sobre esse tema. Eu tenho um apreço, não sei se tu sabe que esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado em 2008, 9, 10, e eu estou retomando agora e fazendo meu projeto de pós-doc, né? E a minha pergunta, ela fica centrada entre o capítulo 4 e 5 do texto do Ego e o Id, né? Porque no capítulo 4 ele fala que a pulsão de morte fica entrincheirada no superego,
né? E no capítulo 5 ele vem exatamente com essa questão da dessexualização e do superego ser o resultado de uma dessexualização e do perigo da sublimação como uma dessexualização também, de um certo modo, né? Resultando no superego, nesse sentido. E a minha pergunta é assim, nesse sentido, não daria para a gente pensar que o superego é uma instância e o ideal de ego seria outra instância? Por que pensar apenas como uma faceta do superego? Eu até entendo que no texto do Moore, o Freud coloca um outro tipo de identificação que salva o superego dessa questão tão fanática e destrutiva, né? Mas quando tu diz que o superego abre a porta para uma outra tópica, eu concordo. E a minha questão é se essa não seria uma abertura possível, né? O ideal de ego como uma outra instância. E quais seriam as repercussões clínicas de pensar isso? E se tu acha que isso é viável de pensar? A gente faz uma rodada com algumas perguntas, Ana Cristina, ou vou respondendo? Como é que tu prefere? Como tu preferir. Quem sabe a gente faz algumas perguntas aí, eu acho que a Vamos Dionélia ouvir, daí... então, a Dionela, tá bem. Boa noite, Inácio, e a todos. Desculpa que eu estou com sinusite. É um prazer te ouvir mais uma vez, né? E eu queria aproveitar aqui tanto a presença do Inácio, né, e o privilégio, né, do teu conhecimento e de outra pessoa também que eu admiro muito pelo conhecimento de Freud, que é o Roaldo, né, que também tanto nos ensina. Justamente essa última parte, Inácio, que tu falaste, né, é o que me intriga na clínica, né? Porque o Freud, né, eu imagino, é como tu disseste, né, tem umas coisas que até eu quero ver com vocês se às vezes eu viajo. O Freud, ele é produto da sua época, né, em que a vigência era de uma física newtoniana, então sempre dois vetores, pulsão de vida, pulsão de morte e tal, mas esses vetores, eles se juntam, né, ainda depois que, né, a psicanálise evolui para uma coisa mais quântica, né, de campo e identificações mais complexas, né, do Winnicott, do Bion, ou até da Melanie mesmo, mas pensando nisso, né, nas duas pulsões como possíveis vetores, né, que lá pelas tantas se juntam. E nesse texto da melancolia fica uma coisa assim, por um lado a melancolia assim, por um lado o luto assado, mas é tão difícil a gente separar assim da clínica, né? Porque tem aquela pessoa que pode estar catatônica até, né? Essa é pura pulsão de morte, até dá para se dizer. Por outro lado, a maioria dos pacientes, eles se identificam, mas eles também escolhem objetos, né? Isso é tão dinâmico. Então, eu queria que tu pudesse nos falar mais dessa contradição do Freud, como é que tu vê na clínica, e se é uma coisa assim, meio conclusão errada minha, ou se é por aí. Obrigada. Quer ouvir a Renata para responder? Pode ser. Bom. Na verdade, a minha pergunta vai... Bom, acho que vai na linha, mas um pouco... eu sei que tu disseste que isso ficaria para a próxima aula inaugural, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão desse lugar político, social, cultural, né, que a melancolia ocupa, porque eu acho que, enfim, né, não tenho dúvidas da importância toda da retomada que tu faz aqui da melancolia, né, de todo o percorrido freudiano, mas essa diferença, né, essa diferença no momento ali, a histeria, na época que o Freud começa a sua clínica, e hoje esse aspecto tão narcísico da sociedade, como tu dizia, não é que na época lá atrás não existia, mas, enfim, queria te ouvir isso um pouquinho, tu fala um pouquinho, a gente marca a aula inaugural do próximo. Bom, vou tentar comentar algumas coisas densas de que vocês trazem aí. Perguntas densas significa que a gente fez trabalhar questões importantes. Lisana, acho que assim a tua proposição me parece fascinante, assim. Eu acho que ela abre perspectivas importantes,
né? E provavelmente o teu pós-doutorado vai poder dar luz a algumas questões importantes. A ideia, né, que isso abra para uma outra perspectiva e termos uma espécie aí de quarta instância, né, talvez seja uma questão importante e significativa, e que acho que merece ser pensada, né? Mas, de um outro lado, né, Lisana, se nós formos olhar algumas coisas, acho importante que a gente também, que é uma pergunta que eventualmente surge assim, se o superego tem um aspecto protetor. Nós falamos tanto dos aspectos destrutivos do superego, nós falamos da questão sádica do superego, das exigências do superego em relação ao eu. Para mim, um dos caminhos importantes e significativos para superego cumprir uma outra função além dessas funções, e essas funções mais protetivas, é justamente quando ele alberga os nossos ideais, quando ele alberga a possibilidade de, né? Inclusive, o quanto a gente discute um outro conceito importantíssimo que é atravessado por essas coisas, que é a própria ideia da sublimação. O quanto a sublimação é atravessada pelos ideais, ideais que são tão importantes na transformação da cultura, do meio social, etc. Como se faz, desde que caminhos. Agora, sim, essa possibilidade que tu trazes de nós pensarmos uma instância à parte, eu acho que ela merece ser pensada, acho que ela merece ser olhada. Eu acho que poderia trazer toda a relevância do ideal do eu desde um outro lugar, né? Já que neste momento, né, do modo que Freud coloca lá na Conferência 32, ele está albergado ali, e talvez albergado de uma forma infinitamente desproporcional à sua importância. A importância enquanto agente transformador, enquanto agente modulador, né? Já que, de alguma forma, o Freud vai dizer, tanto no texto do narcisismo, quanto nas conferências, né? Os ideais têm a ver também com os ideais de um povo, de uma cultura, de uma raça, de uma série de elementos de como é que isso adentra o aparato psíquico. Então, isso é outro elemento importante e significativo, inclusive, muitas vezes negligenciado por nós, que é justamente como é que essa história perpassa mais além da história individual ou intergeracional, como é que a história transgeracional vai se implicar nessas questões. Então, eu acho que se abre uma porta importante, eu acho que a questão de fazer trabalhar esse conceito do ideal do eu e trazendo as suas especificidades é extremamente importante. Porque uma outra coisa, que não é bem isso que tu pergunta, mas que me fez pensar, nós temos que lembrar que, por exemplo, o Freud, depois do texto de 14, ele nunca mais, salvo exceção, vai usar a expressão eu ideal. O eu ideal, que é um grande conceito, falamos muito sobre ele, não tenho como falar, fazendo ligações na obra freudiana, falar de melancolia sem falar do eu ideal, do narcisismo primário, etc., mas é um conceito que o Freud, o conceito, a expressão ele não usa mais, ele usa frases que remetem a isso, mas não usa mais a expressão. A expressão que ele vai se valer muito é a expressão dos ideais. E que bom que na conferência lá ele retoma os ideais mais além da questão crítica como ele colocaria em um determinado momento. Até porque os ideais, nós dizemos que é justamente o que resulta da importância de um trabalho de luto medianamente bem feito, que é a possibilidade de... Uma frase que ele usa lá no texto do narcisismo, quando ele fala do ideal, do eu, é uma frase importante que ele diz: é a constituição do ideal, é fator condicionante para o recalque. Ou seja, é porque eu elejo um ideal, uma expectativa de, que eu posso renunciar. Sempre lembrando aquela máxima, nunca renunciamos, apenas negociamos. Que o Freud diz lá nos Escritores Criativos, Devaneio, 1908. Essa frase é importante porque a palavra renúncia nós usamos com muita proeminência, mas nós temos que entender de novo que é uma renúncia sempre parcial, né? É uma renúncia que tem que ter essa expectativa de, e essa expectativa de é sustentada pelos ideais, né? Então, a possibilidade de vir a ter ideais é uma aquisição, que pode fazer, Renato, o contraponto do que tu dizias, né? Quando eu faço ali algumas incursões e faço uma breve conversa no trabalho com um filósofo que gosto e tenho lido ele com uma certa proeminência, que é o Byung-Chul Han, né, que é esse filósofo coreano radicado em Berlim, acho que agora, que tem vários livros, Sociedade do Cansaço, da Transparência, Topologia da Violência, tem uma série de livros que ele tenta nos falar um pouco desse tempo, que ele tenta nos falar um pouco desse cenário que alberga a nossa contemporaneidade, né? O que tu dizias, né, Renata? O que tem a ver com essas
com essa cultura mais narcísica, né? E uma das expressões que dá um pouco a denotação do pouco do nosso tempo e dessa questão que eu até coloco ali para vocês no trabalho, né? Ele prefere pensar que a depressão não tem a ver com melancolia. Questões lá dele, tal, que não vamos ter tempo para entrar. Eu parto do pressuposto que a depressão, amplamente falando nas suas variações, ela parte de uma base melancólica. Não da melancolia que vai desencadear aos moldes que o Freud colocou lá em 14, mas a base disso que vai ser tão intenso e tão importante, que é como ele caracteriza parte desse sujeito contemporâneo. O que ele caracteriza parte desse sujeito contemporâneo? É um sujeito que se acredita livre e, na realidade, ele está submetido não ao poder de um patriarcado. Aquilo que a gente diz, quando nós falávamos no século XX, nós estávamos falando de um conflito entre o sujeito e a cultura a qual ele estava inserido, que as figuras parentais funcionavam como grande interdito, né? Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, que culminou na ideia de recalque. O recalque não é algo que vem à cena gratuitamente, o recalque vem dentro de uma cultura onde recalcar era a grande questão de um povo e de uma cultura, questão religiosa, etc., vários elementos culturais influenciando na lei do recalque, com seus caráteres estruturais e seus caráteres psicopatológicos. Nós não podemos esquecer que as neuroses históricas são decorrentes da psicopatologia do recalque. As histéricas sofrendo de um recalque excessivo no sujeito que não podia saber do seu próprio desejo. Então, nós sabemos que o recalque estrutura a cultura e o sujeito, mas, como todo, as questões das intensidades, talvez entre um pouquinho, Dionela, que tu dizia, mas depois a gente vai entrar. Então, esse sujeito que se pensa livre, né, e não é livre, nós somos o sujeito dos algoritmos, se nós quisermos usar um termos bem contemporâneos. Então, nos julgamos livres e julgamos que temos escolhas. E, do outro lado, estamos submetidos a alguns imperativos da cultura. E, para mim, um dos representantes mais claros desses imperativos, causa de adoecimento psíquico, é a célebre frase, querer é poder. Essa frase, querer é poder, é responsabilizar o sujeito. Se ele não atinge um lugar, um espaço, é porque ele não quer o suficiente. E não que tem todo um contexto histórico, cultural, etc., que impede esse sujeito de ascender a um lugar, a um espaço, a uma situação, e responsabilizando o sujeito excessivamente por essa questão de uma cultura, então, narcísica, que diz, se tu quisesses o suficiente, tu teria conseguido tal coisa, tal lugar. Né? Essas questões de que, bom, aos 30 anos eu vou ter 10 milhões de dólares, não sei aonde, etc. Então, essa cultura que supostamente que é a cultura do empreendedorismo, que todos os sujeitos pensadores do nosso tempo têm questionado essa cultura neoliberal que propõe empreendedorismo. Né? Dirigir Uber é empreendedorismo, etc. E nós falamos de uma série de coisas que coloca essas pessoas no lugar de vulnerabilidade intensa e importante de um empreendedorismo que é uma pseudo-possibilidade de liberdade. Muito antes, pelo contrário, é estar mais vulnerável e mais exposto. Isso vai ser o quê? Causa de adoecimento psíquico. Isso é um terreno propício para desenvolvermos quadros melancólicos. Então, a gente olhando uma série de elementos da cultura que são questões narcísicas, mas questões calcadas na impossibilidade de ter com quem brigar. Conflito de gerações, que era grande questão que se conversava nas gerações dos anos 60, 70, 80, etc., não é que eles deixaram de existir, mas era um conflito que tu sabia e tinha a possibilidade de ter aonde colocar, que é a questão entre a melancolia e a neurose obsessiva, como Freud propõe também no texto de 23. E por que ele vai aproximar? Ele vai dizer uma das diferenças importantes entre a melancolia e a neurose obsessiva, que o obsessivo, de alguma forma, vai poder exteriorizar o seu ódio no mundo externo, enquanto o melancólico não pode fazer isso. Ele diz, o obsessivo raramente vai chegar ao suicídio. O melancólico, toda vez que a gente falar em suicídio em psicanálise, a primeira questão que nós vamos evocar é a questão melancólica. Não exclusivamente, mas é um elemento importante, porque essa autodestrutividade ela fica impedida de ser colocada no mundo, porque a questão é contigo mesmo, ou seja, é com as instâncias, super-eu e o eu, e como é que elas vão lidar com essas questões. Então, como a nossa cultura contemporânea tem uma série de elementos significativos e importantes que transveste, né, uma falsa ideia de autonomia onde não há autonomia, uma falsa ideia de escolha onde não há escolha.
É como se nós fôssemos seres mais livres para escolher, para pensar, para transar, para casar, etc. É como se houvesse assim, liberdade libidinal, mas ausência da possibilidade de pensar qual é o meu desejo. Então, entra uma série de questões importantes e significativas, aonde a gente pensa que a maior liberdade sexual significa uma maior liberdade de viver o próprio desejo. Mas, talvez a pergunta, qual é o meu desejo? Talvez a gente olhar para a clínica e quais são os desejos dos nossos pacientes. Talvez nós vemos um tempo de um paciente questionando, eu desejo tal coisa, minha mãe não quer, meu pai não quer, blá, blá, todo um drama familiar entre o desejo do sujeito e o desejo das figuras parentais. Hoje nós deparamos, talvez do que a gente poderia dizer genericamente, uma impossibilidade de se haver como sujeito desejante. De que desejo é esse? Do que se fala? Podemos falar de patologias do vazio, podemos falar da força de uma pulsão de morte muito desgarrada, sem possibilidades. O Han, quando conversa algumas coisas, ele fala aí de um excesso de positividade e uma ausência de negatividade, que podemos pensar a negatividade como algo instaurador de um certo limite, de uma certa contenção, né? Quando a gente discute assim uma possível liberdade das crianças escolherem coisas, isso é liberdade ou é desamparo? É uma discussão ampla e importante. Como é que se trabalha essa questão? Será que as figuras parentais estão se furtando mais de ocupar o seu lugar e sustentar o lugar de possibilidade de erros e acerto? Ou estamos delegando a um terceiro que ele assuma uma responsabilidade que não lhe cabe? Então, essas são várias facetas, e facetas, de novo, que, desde a minha leitura, evoca essas questões melancólicas e seus destinos. Tem um outro trabalho que eu só citei rapidamente nesse texto que eu mandei para vocês, que é um outro trabalho que depois, Renata, eu posso mandar, que é um trabalho onde a gente trabalha o conceito de complexo melancólico. Complexo melancólico é uma expressão que o Freud vai utilizar lá no texto de 15, Luta e Melancolia. E a partir da expressão complexo melancólico, nós vamos rediscutindo algumas coisas importantes. Rediscutindo qual é a relação entre o complexo melancólico, o complexo de Édipo, o complexo de castração e o complexo de semelhante. Nós vamos discutir os 4, porque, a priori, são os 4 grandes momentos em que o Freud usa a palavra complexo. Complexo de Édipo, complexo de castração, complexo de semelhante e, no texto do narcisismo, o complexo melancólico. E nós vamos usar o complexo melancólico como um start para pensar algumas coisas importantes e significativas, porque também vivemos um pouco na cultura da nostalgia. Esse é um outro elemento importante de uma cultura da nostalgia que faz com que a gente excessivamente coloque uma história de um tempo passado, como se esse tempo passado fosse aquilo que o Freud também fala lá, essa fantasia mítica infantil de um passado feliz, pleno, etc., que de fato nunca existiu. Então, essas questões que têm se discutido na contemporaneidade, eu acho que são importantes. Jonela, o que tu perguntava a respeito aí das estruturas, do que muitas vezes possa se questionar, do que seria um pensamento mais binário do pensamento freudiano, que eu discordo frontalmente dessas questões. Eu acho que, assim, por exemplo, falar da teoria das identificações, Freud fala rapidamente ali ele fala durante toda a obra, né? Mas conceitos como bissexualidade, falar sobre identificação, falar sobre complexo de Édipo, nós estamos falando de uma complexidade e, de novo, o Freud é o sujeito que abre as portas para falar. Quando ele fala de complexo, ele está falando de uma complexidade de elementos. A forma como ele define complexo de Édipo, lá no ponto 3 do eu e do id, é uma forma extremamente importante. Quando ele vai dizer que entre o Édipo invertido e direto tem uma série de questões identificatórias que tem a ver com a constituição do sujeito. Quem faz um reducionismo da leitura freudiana, muitas das vezes somos nós, que reduzimos o complexo de Édipo à sua dupla face, Édipo direto e indireto. Isso é apenas uma faceta do que o Freud diz. Existe uma série de elementos que reúnem, desde um elemento até outro, as 4 grandes vertentes que ele atribui às figuras parentais, como é que essas vertentes vão se combinar, etc., uma série de questões. Então, esse pensamento dual, que ele vai ter com as suas proporções, mas nós temos que olhar que cada uma dessas dualidades remete a uma infinidade de possibilidades. São conceitos extremamente polissêmicos, com múltiplos sentidos. Agora,
talvez o grande desafio que toque a nós, pós-freudiano, é que uso nós vamos fazer desses conceitos. Como é que a gente vai fazer trabalhar esses conceitos? Por que vias nós vamos fazer trabalhar essas questões? Né? Uma das coisas que o Freud vai ser extremamente pioneiro em relação a nós, por exemplo, o Freud, lá nos 3 ensaios, que eu sempre digo em vários momentos, talvez seja o livro menos lido do Freud. Toda vez que eu falo dos 3 ensaios. Então, quem me conhece, o Inácio vai falar que os 3 ensaios deve ser o livro menos lido do Freud em todas as formações analíticas desse país. Né? A gente vê recortes, porque é muito longo, é um livro, não dá tempo, os programas, mas se a teoria da sexualidade ampliada é um dos pilares que sustenta a nossa ciência, como é que a gente faz uma formação lendo o recorte dos 3 ensaios? A conversa que o Freud tem com Ferenczi sobre homoerotismo de sujeito e de objeto, aquilo é de uma atualidade absurda. Ambos estavam discutindo, sem usar o nome, de alguns elementos que nós vamos falar sobre transexualidade. Como é que um sujeito pode ter um homoerotismo de sujeito e de objeto? O de sujeito é sentir-se como se fosse uma mulher. Outra coisa é o homoerotismo de objeto, é um homem viril, que ele diz, que deseja um outro homem. Mas tem vários desaspectos que têm a ver com uma identidade com as questões paternas, e vai escolher a mãe como objeto de desejo num elemento único. Então, ali tem coisas importantes que nós vamos conversar 100 anos depois sobre essas configurações importantes e significativas. Então, só para sinalizar assim que é um texto de abertura ao pensamento freudiano, e evidentemente que todas as escolas pós-freudianas devem ter o compromisso de fazerem todo um trabalho de ampliação de conceitos e ideias. Para falar em outro elemento clássico importante e que lemos algumas vezes, é um trabalho clínico fantástico, o trabalho que o Freud faz com a jovem homossexual, em 1920. Aquele é um trabalho clínico totalmente diferente do Freud da Dora. O Freud da Dora, 1901, publicado em 5, início do século. Com a jovem homossexual, ele tem todo um trabalho falando de sofrimento psíquico, de indicação de análise. Ela não tem indicação porque ela não tem motivação, ela não tem desejo, ela não tem conflito com sua escolha de objeto. Então, para que tratar essa jovem? Se ela tiver conflito, como qualquer outro ser humano, ok, vamos trabalhar sobre isso. Isso Freud diz em 1920. Então, só para citar alguns elementos, e quando Freud fala de estruturas, ele fala de predomínio. O Freud é o sujeito que vai dizer: todos nos constituímos a partir de um grande mosaico que constitui a espécie humana. As intensidades é que vão marcar destinos. Se vai predominar a questão do recalque, se vai predominar, pensando nas 3 grandes destinos que Freud diz, a questão da desmentida ou da renegação, ou a questão da Verwerfung, da forclusão. Como é que vão se combinar esses elementos? Então, Freud é o que diz isso. Quando eu citava para vocês a citação dos 3 ensaios sobre aberrações sexuais, o Freud dizendo que aquilo tudo nos constitui. O meu lado pedófilo não é atuado a priori porque tem o recalque. Mas o meu lado pedófilo aparece de forma sublimada na minha relação com as crianças, com meus filhos, com meus netos, etc. Né? Assim como o lado que está mais exacerbado na cultura contemporânea é a zoofilia. Vocês querem um momento em que a zoofilia está mais intensa, a princípio pela via sublimada, em que os cachorros, os gatos dormem na cama, na casa, meu filhinho, papapá? Isso é zoofilia. Claro, a zoofilia recalcou, transformou, mas a cultura permite que ela venha à cena, e os animais domésticos têm um lugar de filho simbólico em milhares de famílias do mundo afora. Isso lá em 1900 era zoofilia. Hoje é amor fraterno pelos animais que nós tratamos dessa forma. Então, Freud já dizia lá que aquilo estava posto, que aquilo nos constitui. A diferença é como é que as intensidades vão se manifestar, e aí são os indicadores psicopatológicos, se nós quisermos usar essa expressão. E tanto que lá na conferência também, 32, ele vai dizer: a loucura nos assusta e nos fascina porque ela fala de nós. Mais ou menos isso é que ele vai dizer lá na conferência. Por isso que ela nos fascina tanto, porque ela está falando de todos nós, com a diferença que o neurótico pressupõe que está mais modulado, o que no psicótico está mais explícito. É o que ele diz lá no compêndio, por exemplo: sonhar é uma psicose dormindo. Ele diz literalmente, ele não abre mão dessa analogia, que é uma psicose, só que uma psicose dormindo. Mas essa temática aí, ela é ampla e com várias leituras possíveis.
Eu estava pensando, porque nós conversamos antes de abrir, né, que nós poderíamos ficar falando, que o tempo ia ser, mas nós combinamos um tempo, né, Inácio? Só queria, assim, comentar que tem um escrito aqui da Dionela, falando da positividade tóxica, e depois uma colocação do Alexandre. Eu vou ler, né? E aí eu acho que nós não vamos poder abrir mais para perguntas devido à hora. O Alexandre coloca assim: na questão da pandemia existiu uma apreensão, medos, angústias e sofrimentos, lutos e vários paradoxos, mas acabou a pandemia, tudo voltou ao normal. Entre parênteses, nós estamos numa bolha, seguros em parte e inseguros dentro de nós. Antigamente existiram várias pandemias, até 2 no mesmo século. As pessoas se assustavam, mas tudo era pensado no fim do mundo. Mas tudo passava. Mas hoje, e pensando no aqui e agora, sem reflexões e sem medo de existir, o tudo pode acabar amanhã. E não teremos reflexões e nem saberemos quem nós fomos ou somos. Olha, eu acho que o Alexandre, né, que fez essa última fala, Alexandre. eu acho que é uma frase importante, significativa, sim, e eu acho que tem a ver, assim, com uma menor ou maior possibilidade de as vivências de dor, ou a experiência de dor e de satisfação, como é que a espécie humana vai lidando, né? E um dado importante e significativo, por exemplo, do quanto nos conectamos e não nos conectamos, porque se nós formos olhar os anos 20, né, que era, pelo menos oficialmente, a última grande pandemia vivida, né, pela humanidade há 100 anos atrás, nós não vamos encontrar praticamente nenhum trabalho de nenhum psicanalista falando sobre a pandemia de 1920. Né? O Freud, nós encontramos citações esparsas em relação à morte da Sofia, da filha dele, o luto, a perda, o não poder ir a velório, todo um problema de circulação, etc. Mas sobre a pandemia mesmo, o que foi vivido, como foi vivido, as intensidades, as mortes, as perdas, o luto, não foi trabalhado de forma direta. Eu acho que o Freud vai começar a trabalhar as questões também da pandemia e não só da guerra a partir do texto O Mal-Estar na Cultura. O Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar na Cultura, eu acredito que vai reverberar questões importantes que o Freud viveram naqueles anos 20 ali, né? Tanto que é lá que ele vai dizer as 3 grandes fontes do sofrimento humano: a fragilidade dos nossos corpos, a força da natureza e o convívio com o outro. Né? Então, a força da natureza nada fica mais explícito da questão importante e significativa que a natureza sempre está nos anunciando isso, a importância dessas questões. Inclusive, Renata, só sem me alongar, mas respondendo essa questão, eu acho que uma das questões que a psicanálise teria o compromisso de trabalhar muito mais, que nós estamos trabalhando muito pouco, é toda a questão do como é que nós nos relacionamos com a natureza. Né? Aquilo que a Eliane Brum chama de ecocídio. Né? Isso é uma questão extremamente importante e releva o nosso jeito e todas as problemáticas dessa destrutividade, porque ela está no rol da melancolia, porque é uma autodestrutividade que, independente do contexto de classe social, raça, etc., o planeta está em risco de uma forma contundente e importante. Todos nós sabemos sobre isso e todos nós também não nos responsabilizamos em relação a isso. E acho que a própria psicanálise, de modo amplo, ela tem sido extremamente omissa em relação a essas questões, que é a marca mais contundente de uma autodestrutividade, que não é uma questão de futuro, é uma questão de presente. Né? Mas essa é uma das questões para que a gente possa entender o que é um posicionamento político no sentido de fazer falar e de fazer pensar coisas que normalmente nós nos recusamos a pensar. Né? E só ficamos um pouco impactados com algumas grandes notícias da mídia, mas que isso tem toda uma engrenagem que está colocada e que vai comprometer a sobrevivência da espécie, sem sombra de dúvida. Com certeza, né, Inácio? E acho que ficou, então, já o convite para uma próxima aula inaugural, né? E tu falasse do complexo melancólico, e aí eu fiz o gancho, né, com aquele teu questionamento inicial ali do viver sem sentir, porque tu ali tu responde essa posição que tu colocasse
sobre aquela ideia do querer é poder, né? Então, acho que fica já o convite para um próximo evento. Te agradecer imensamente a disponibilidade, a brilhante exposição, agradecer a presença de todos. Algum recado mais, Renata? Não. Só agradecer mais uma vez ao Inácio e vamos seguir conversando, sim, em algum outro momento aí que ele possa. Acho que essa ideia do querer é poder, né, que ele traz, para mim soou muito, muito importante para pensar, inclusive, as questões que eu, né, tenho me dedicado a estudar, da infertilidade, da reprodução assistida, esse discurso sobre os corpos, né, e que os médicos dizem, tu vai engravidar quando tu, né, quando tu quiser, tu vem aqui que tu vai engravidar, porque eu te faço engravidar, né, então, que é uma questão que já conversei contigo, que eu quero pensar, né, e essa mudança também, assim, essa questão da infertilidade hoje tão estendida, assim, tão intensa, né? Mas, enfim, só porque fiquei aqui com várias anotações. Quero te agradecer a todos mais uma vez. Tem algum comentário ali, ainda se dá tempo? A Tem melancolia coletiva. agradecimento e tem um comentário do Renato: a melancolia coletiva é uma das causas do discurso de ódio, é uma pergunta. Uma Né? pergunta. Então, o Inácio pode responder e nós vamos encerrando. Gente, boa noite, eu vou fechar meu microfone aqui. Eu não vou querer responder, mas vou querer dizer que acredito que sim, né? Tem um outro trabalho que vai um pouco nessa mesma pegada, da pergunta do colega aí, que é um trabalho onde eu vou escrever algumas coisas, o que o racismo tem a ver com a melancolia do povo branco e do povo europeu, que foi quem inventou essa questão, né? Então, também tem toda uma incursão do que essa melancolia vai ser projetada sobre um outro, né, que vai carregar algo que me pertence, da qual eu não consigo me conectar, como se fosse um pouco a melancolia depositada sobre o outro e numa espécie de fuga maníaca naquele que retém a possibilidade dessa ideia de completude. E eu acho que sim, falava-se sobre bolha, sobre um fenômeno importante e significativo, que eu acho que é uma outra discussão que a gente poderia ter, que é sobre a questão das ideologias e como essas ideologias vão se fechando num processo que impede a reflexão, a discussão, né? A questão, o que são a possibilidade de discussões ideológicas e o que são posições ideológicas extremamente cristalizadas e fechadas, que tem a ver com uma defesa contra o não querer saber do que o outro traz, do que o outro alberga, em termos desse trabalho do entre, que é aquilo que o Freud diz que a grande questão psíquica é como a gente vive entre o prazer desejado e o prazer possível, que é nesse entre que tem a possibilidade de trabalho psíquico, que esse entre que é o entre da não completude que faria nós trabalhar em prol dos ideais, etc. Mas acho que, de novo, a melancolia possa ser um bom eixo pensante para essas questões, né? E nesse sentido, então, outro trabalho que eu posso deixar aí com a Renata, depois o complexo melancólico, eu acho que pode ajudar nós pensarmos essa melancolia mais ampla e mais ampla do que a psicopatológica clássica, né? Porque eu acho que essa nos dá a maior possibilidade de olhar essas configurações. E aí a gente vai falar das questões desse masoquismo estrutural e como é que vão se dar os desdobramentos dessas questões. Mas então, quero aproveitar para agradecer a disponibilidade de vocês de seguir aqui quase em torno de 10 horas. Foi um prazer estar aqui, um prazer compartilhar as questões, as ideias, e que bom que a gente possa voltar a conversar novamente em outra oportunidade. Então, um grande abraço a Muito todos. obrigada, Inácio. Tem muitos agradecimentos aqui. Noite maravilhosa, parabéns, excelente, e que tu volte. E o Inácio me manda os textos, quem quiser, manda um WhatsApp ali para Horizontes, ou eu tentei botar aqui, não sei o que eu fiz aqui, que eu não estou conseguindo mandar mensagem para todo mundo, mas eu vou botar meu WhatsApp aqui também, podem me pedir que eu já, direto ali, depois que eu tenho o texto, eu já encaminho. Mas pode ser para Horizontes e eu deixo lá para as gurias mandarem, tá? Obrigada, gente. Tchau, Inácio. Boa noite. Boa noite, Obrigada. até a próxima. Tchau.